Bom dia na paz do Senhor. Mais um domingo que nós estamos aqui, podendo glorificar a Deus, podendo exaltar o seu nome, podendo sermos gratos a Ele por mais um dia. Estive alguns dias sem gravar vídeos aqui para o devocional por causa de um resfriado que eu acabei pegando. Tanto eu quanto a minha esposa, quanto o nosso filhinho também. Nossa primavera aqui no Paraná está meio estranha, ela está quente e fria ao mesmo tempo. Hoje, inclusive, está chovendo e essas mudanças de clima acabam dando uma complicada em termos respiratórios e afins, e temos que ir para os antigripais e eles acabam afetando garganta e afins. Mas, graças a Deus, não é nada demais, faz parte. Mas hoje estamos aqui. Hoje eu quero fazer uma reflexão com vocês, que está lá em 1 Crônicas 14, versículo 10, que diz assim: Então consultou Davi a Deus, dizendo: Subirei contra os filisteus, e nas minhas mãos os entregarás? E o Senhor lhe disse: Sobe, porque os entregarei nas tuas mãos. Normalmente nós temos a tendência de procurar a ajuda de Deus depois que o problema já está instalado. Eu falo isso por mim mesmo, eu falo com propriedade, porque eu tenho esse costume, infelizmente, de agir dessa forma, e creio que não sou só eu, a grande maioria de nós faz isso, age dessa forma, e infelizmente nós acabamos sofrendo por não pedirmos o conselho de Deus antes. E aí entra um detalhe bem importante, que é justamente isso que Davi fez, que é antes da batalha ele pergunta a Deus se ele subir e lutar, Deus vai entregar a batalha, a vitória nas mãos dele, e Deus confirma que sim. Normalmente, hoje, nós temos dificuldades em ouvir a voz de Deus. E não é somente por questão nossa, somente por questão da nossa forma de ser, da nossa conduta, porque nossa espiritualidade está baixa. Não. Nós vivemos um tempo em que, se nós não tivermos discernimento, nós não sabemos distinguir quando é a voz de Deus e quando não é. Por isso, é essencial uma coisa: intimidade. Quanto mais intimidade nós temos com Deus, mais nós sabemos reconhecer a voz dele. É um desafio diário para mim, é um desafio diário para você. Quando nós pensamos estar muito íntimos de Deus, aí começamos a ligar um sinal de alerta e tomar cuidado, porque aí pode ser que nós estejamos perdendo o contato. Os problemas eles vêm, as dificuldades elas vêm, algumas elas são criadas justamente por nós, por não darmos ouvido à voz de Deus, darmos ouvido ao querer de Deus, ao conselho de Deus antes, mas tem muitas coisas que não são causadas por isso. Então nós precisamos ter discernimento, pedir discernimento a Deus, para que Ele seja o nosso mentor, o nosso guia, o Espírito Santo de Deus seja o nosso condutor. Quando nós vemos que, normalmente, isso que eu falei no início, que nós, em vez de pedirmos o conselho de Deus antes, deixamos a bomba explodir, não quer dizer que Deus não vai ter misericórdia de nós, porque nós somos falhos, nós somos pecadores, nós somos humanos. Muitas vezes, por mais oração, por mais jejum, por mais consagração, nós vamos cometer erros, cometer falhas, vamos tomar decisões erradas, porque a nossa humanidade ela ainda está presente. Mas essas chances, esses efeitos colaterais que podem vir dessas decisões são diminuídos, porque nós estamos em contato com Deus. O Espírito Santo vai nos dar o discernimento rápido para percebermos que agimos fora da direção dele e vamos corrigir o percurso. Quando nós estamos longe da direção de Deus, estamos longe do percurso que Deus quer para nós, essa consequência ela é mais demorada, ela é mais longa.
E muitas vezes nós temos que ir corrigindo ela aos poucos, e em alguns momentos parece que não vai ter solução. Mas é aí que nós precisamos recorrer à misericórdia de Deus, recorrer à graça de Deus, porque assim como Davi pediu conselho nesse caso, nós vemos outras situações em que ele desobedeceu a Deus. Mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, sendo um homem que buscava ter a presença de Deus acima de qualquer coisa, nós vemos que em determinado momento ele vai fazer um censo do povo contra a vontade de Deus. E Deus vai dar uma dura lição para ele. Então nós vemos que Davi teve essas oscilações assim como nós temos. Então nós precisamos sempre estar atentos a ouvir a voz de Deus e pedir discernimento, porque hoje em dia está muito fácil nós entrarmos em igrejas, em lugares, em vídeos e vermos tantas pessoas dizendo que estão sendo usadas por Deus, que realmente são a voz de Deus e na verdade não são. E estão enganando os mais desatentos, os mais frágeis à voz do engano. Então nós precisamos orar, precisamos buscar, clamar, pedir a Deus graça, misericórdia, para que não venhamos ser enganados, mas que nós possamos ser sensíveis à verdadeira voz do nosso pastor, ouvir a voz do nosso sumo pastor, e que o Senhor Jesus seja a única voz que nós venhamos a escutar no meio de tantas vozes de engano. O sofrimento, as dificuldades, elas estão aí, não vamos fugir disso, não vamos conseguir neste mundo, sem Jesus voltar, sem Jesus nos levar, escapar dessas circunstâncias, mas nós podemos, em todo o tempo, pedir socorro a Deus. Existem aquelas provações que elas vêm porque Deus permite essas, nós não temos como escapar delas, não temos como correr delas, mas existem as provações que nós infligimos a nós mesmos ou que o inimigo causa tropeços para que nós venhamos a entrar em algumas coisas. Essas nós precisamos orar, pedir a graça de Deus para que elas sejam quebradas. Muitas vezes nós oramos e as nossas orações, ontem mesmo no culto, a missionária falou algo interessante. Às vezes nós temos medo de orar porque nós falamos, mas eu vou orar e eu não consigo falar nada. Se nós nos ajoelharmos com o propósito de orar, mesmo que a gente não consiga falar nada, nada, fique só no seu pensamento. Ou não precisa nem ser literalmente ajoelhado, mas deitado na cama, no seu pensamento, você tentando manter uma conexão, explicar para Deus o que está acontecendo, que o que você precisa que Deus te socorra, aquela oração é válida, porque o Espírito Santo, ele compreende as nossas orações, mesmo que elas não sejam audíveis, mesmo que elas não sejam vocalizadas. Então, nós precisamos ouvir a voz de Deus, sermos atentos à voz de Deus. Nós estamos iniciando mais uma semana, hoje é domingo. Eu não sei como é a sua rotina profissional, se hoje você está trabalhando, mas normalmente hoje é um dia de folga para a maioria das pessoas, mas que seja um início de semana abençoado para a glória de Deus. Vamos fazer uma oração em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui nós estamos, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos concede, Jesus, de estarmos aqui mais um domingo, Senhor, para buscarmos, louvarmos, exaltarmos ao seu nome. Nós te glorificamos, Jesus, pela sua bondade, pelo seu amor, pela sua rica graça e misericórdia que tem nos alcançado. Abençoa, Senhor, o domingo dessas pessoas, Jesus, que irão ver esse vídeo, dessas pessoas, Senhor, que irão ver em outro dia, que o Senhor seja glorificado em todo o tempo. Senhor, que sejamos sensíveis à sua voz, que o Senhor venha nos direcionar e que todas as batalhas que iremos travar, Senhor, elas sejam conduzidas pelo Senhor, pela sua vontade. E assim, Senhor, como Davi falou, Senhor, que nós possamos subir e lutar somente as batalhas em que o Senhor esteja, Senhor, nos direcionando e nos vá dar a vitória. Que não venhamos entrar em batalha, Senhor, que o Senhor não quer que nós entremos. Que o Senhor seja sempre o centro das nossas vidas, que a sua vontade seja manifesta em nós para a glória do seu nome. Abençoa essa semana que está se iniciando, no trabalho, na vida pessoal, na vida emocional, na vida financeira de todos nós, Senhor.
Repreende, Senhor, toda a inveja, todo o embaraço, Senhor, todos os conflitos, Senhor, da vida dos nossos filhos, Senhor Jesus, das nossas famílias, da nossa vida profissional, Senhor, da nossa igreja, do nosso meio de convívio social, Senhor, que nós possamos ter uma vida plena e pacífica para a glória do seu nome. Nós te pedimos a sua graça e a sua bênção em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, um excelente domingo em nome do Senhor.